Então, lá no meu consultório, a gente tem algumas situações que a gente interfere na dieta dos pacientes. Como assim, doutora? Eu quero ficar sarada, eu quero ficar lindo, maravilhoso, eu quero subir no palco maravilhoso, magro, lindo e com a voz maravilhosa. Isso é possível? Muita gente fica com essa dúvida, será que dá para ter as duas coisas? Será que eu posso ficar fitness e ao mesmo tempo eu conseguir ter uma voz aí maravilhosa, cantar muito bem e não ter problemas aí para cantar 2, 3 horas num show? Então, essas dúvidas acontecem muito. E não é incomum chegarem pessoas profissionais da voz no meu consultório que tiveram problemas com a voz desde que mudaram a dieta. Então, como assim? Ah, doutora, agora eu estou na dieta cetogênica. Eu preciso emagrecer um pouquinho, eu gosto muito de coisas proteicas, eu quero comer mais proteínas, eu acabei com os carboidratos, não quero mais saber de carboidratos, não quero carboidrato na minha dieta. E comecei essa dieta cetogênica há algum tempo e agora estou sentindo a minha voz não tá legal. Aconteceu algumas coisas, eu sinto que a minha voz está pesada, tô um pouco mais grave, comecei a ter pigarro, coisa que eu não tinha. Então, os pacientes às vezes falam isso. E depois de toda a investigação, depois de tudo que a gente faz, a gente descobre que às vezes pode ser a dieta. Que sim, a dieta, que foi uma dieta muito radical, uma dieta diferente, que prejudicou, causou mais pigarro, predispôs a ter o refluxo. Então vem uns sintomas de refluxo aí associados a essa dieta, que no final das contas, né, quando a gente faz todas as reações químicas dentro do nosso organismo, ela vai acabar dando gordura, vai acabar fazendo muitas substâncias que fazem mal e que muitas vezes, principalmente para a voz. Então a dieta influencia sim. Existem algumas dietas, assim, como a dieta do Mediterrâneo, não sei se vocês já escutaram falar. Em alguns estudos científicos, a gente vê essa dieta do Mediterrâneo sendo, como é que eu vou dizer, elas estão muito citadas nos artigos científicos como uma alternativa para o tratamento do refluxo. E essa situação aí, muitas pessoas ficam aí pensando, poxa, se essa dieta do Mediterrâneo, ela é comparada com as medicações para o refluxo, então será que só eu fazendo uma dieta, eu posso ficar livre do refluxo? Será que isso é possível? Então esses estudos, eles diziam sobre isso e que a resposta era praticamente igual com a medicação do refluxo. Então a gente acaba notando, a gente acaba concluindo que a alimentação é muito importante, tanto para o refluxo quanto para a voz, porque o refluxo é uma doença que realmente dá muitos problemas com a voz e os pacientes, às vezes, eles brigam com a gente no consultório. Não, doutor, eu não tô com refluxo porque eu não tenho azia, eu não tenho aquela sensação que vai e que volta do alimento, eu não tenho isso, eu não tenho refluxo. E aí eu falo para eles assim, com muito carinho, falo assim, vamos fazer uma coisa? Então, vamos tratar, faz só o que eu tô falando para você. Faz a medicação, faz tudo o que eu falei e depois a gente conversa e vamos ver se essa voz não melhora. E depois eu mando uma mensagem para eles, depois de um tempinho, e eles falam para mim, doutora, minha voz tá top. Melhorou pra caramba, aquele pigarro desapareceu, meu Deus, eu tô assustado, que eu não imaginava que podia ser refluxo. Existe também uma outra, em contrapartida, aqueles pacientes que como é que eu vou dizer? Que acham que tudo é refluxo. Ah, não foram no médico de voz, não foram no otorrino com especialização em voz, não foram e acham que, não foram no gastro, acham que tudo é refluxo e que o problema deles é refluxo. E quando chega lá no consultório, que eu escuto a voz, eu vejo o que está acontecendo, eu vejo, olha, não é refluxo o seu problema. Gente, a Dani é a nutricionista que vai conversar com a gente, vai tirar as nossas dúvidas. Vamos falar aí de várias dietas. Olá, boa noite, tudo bem? Bota só a sua câmera em pé, que ela tá deitada, e você fica deitada no vídeo. Eu tô aqui. Mas você tá deitada, Alô? o vídeo tá torto. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Para você, deixa eu ver se eu mudo aqui. Não, mudei aqui, peraí. Não, para mim, o que você que tá torta para mim.
Mas é o contrário. É você tem que botar a câmera em pé. Ela tem que ficar em pé, não deitada. Ela tem que ficar isso. Muito bom, muito bom. Isso, ótimo, Tá, vamos ótimo. mudar aqui. Ficou ótimo. É, Dani, seja Então, bem-vinda. Seja bem-vinda, obrigada, boa tá? Muito noite. obrigada por ter aceitado o meu convite para fazer essa live. Eu já comecei a falar com o pessoal sobre algumas dietas, dieta do Mediterrâneo, já falei um pouquinho da dieta cetogênica, e eu queria que você conversasse com a gente, dissesse suas formações, aí o que você gosta. A Dani atende lá comigo na Autovoice, a gente se diverte lá com umas situações aí sobre voz e sobre nutrição. A gente sempre troca muita figurinha e seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada por poder participar e contribuir um pouquinho com a minha experiência. A voz, assim, é tudo muito novo, eu tenho estudado bastante, né, depois que eu fiz essa parceria com a Sabrina, e a gente precisa entender e ajudar os pacientes que procuram a gente. E aí eu fui vendo, né, os alimentos importantes que a gente precisa, né, inserir no dia a dia, né, o que favorece o desempenho vocal, o que diminui a secreção. Então eu fui estudando bastante. A questão da dieta do Mediterrâneo, ela é de fundamental importância porque ela tem uma característica que é a redução de doenças cardiovasculares e doenças crônicas. E aí a gente vê que a voz ela está inserida no corpo. Então, se você cuida do seu corpo, você também está cuidando da sua voz. Então, ter uma alimentação mais saudável, e é onde a gente enaltece a dieta do Mediterrâneo, é porque ela é rica em gorduras monoinsaturadas, ela tem bastante, que a monossaturada ela diminui o colesterol ruim e ela aumenta o colesterol bom. Ela reduz, né, câncer, ela diminui essa questão de algumas doenças que, assim, são pesquisas, mas na verdade a gente tem uma redução de câncer, Alzheimer, Parkinson. E ela é uma dieta rica em frutas, legumes, oleaginosas, fibras. Então isso contribui bastante para você ter uma saúde, né, estar mais saudável. Por isso que hoje pesquisadores enaltecem a dieta do Mediterrâneo. Eu acho que, pelo que eu li da dieta do Mediterrâneo, eu vi que tem muitas verduras, né? É uma dieta muito verde. Bastante. Para quem não é nutricionista, ela é muito verde. Então a gente acaba deduzindo que é uma dieta com muita verdura. Muita verdura e muita fruta. E pouquíssima carne vermelha. Eles consomem carne vermelha em torno de 2 vezes na semana, quando uma. E ela é rica em gordura. É uma dieta rica em gordura, mas a gordura monoinsaturada, que a gente encontra no azeite e nos peixes. Peixe é rico, gordura boa. E peixe é rico em ômega 3, que tem um poder é anti-inflamatório, né? Oleaginosas, anti-inflamatório, vitamina E. Então a dieta, os alimentos que eles consomem diariamente são ricos, têm essas propriedades. Então por isso que essas pessoas desses países que fazem essa alimentação, são adeptos à alimentação no Mediterrâneo, tem uma saúde, né? Tem uma saúde melhor, né? Um risco menor de desenvolver determinadas doenças, principalmente as cardiovasculares. Uma outra coisa também, Dani, que eu queria perguntar para você, você falou aí da carne vermelha, e algumas pessoas, assim, elas ficam bastante em dúvida, né? Será que carne vermelha tem a ver? Às vezes eles falam assim, quando eu me alimento mais com carne, eu sinto que eu tenho uma digestão mais lenta. Muitos pacientes reclamam, falam assim, se eu for, por exemplo, comer um churrasco, a minha digestão fica lenta, eu sinto que o meu estômago demora muito a esvaziar, porque isso é uma coisa meio... o refluxo, ele tem a ver também com essa questão de você ter aquela plenitude, né, pós-prandial, que a gente fala, depois do alimento, e alguns alimentos demoram mais para digerir, predispõem mais a ficarem mais tempo no estômago, no intestino. Sim. Assim, hoje tem muitas pessoas que fazem a dieta cetogênica, né? Tem um aumento dos corpos cetônicos. E a proteína, de um modo geral, ela vem junto com o lipídio, com a gordura. Então, as carnes vermelhas, elas
tem bastante gordura na composição das fibras musculares, dependendo também do corte da carne, né? A gente tem carnes mais gordurosas. E a gente sabe que os alimentos gordurosos, eles demoram a fazer a digestão. Então, quando você tem uma demora da digestão, você tem essa sensação de plenitude. Então, por isso, pacientes que têm um alto consumo de carne, fazem dietas com muita proteína, só proteína, né? Pouca, e algumas legumes, algumas verduras, eles falam disso com uma certa frequência, sentem que tem essa plenitude por conta disso. O esvaziamento gástrico é demorado, porque você tem muita gordura ali para digerir, além da proteína, né? Então, é por isso também. E é uma pergunta que às vezes me fazem no consultório, é a seguinte: doutora, eles falam, né, para mim, eu sou vegano, alguns eu sou vegetariano, né? São coisas diferentes, mas parecidas, né? Para quem não é nutricionista, para quem não é médico. Mas são parecidas porque não comem carne. Mas assim, eu sou vegano. Então, eles já, quando falam eu sou vegano, eles já fazem assim para mim, né? Tipo, não me critica, não, eles já fazem isso, né? E na mesma hora que eles falam isso, eu digo para eles: nenhum problema em ser vegano, nenhum problema em ser vegetariano. Por quê? Porque eu vejo que os meus pacientes que são veganos, são vegetarianos, ou no caso vegano, ou sejam vegetarianos, eles não têm, são cantores maravilhosos, assim, são pessoas disciplinadíssimas e não têm problemas a respeito da alimentação, que eu possa dizer assim: olha, realmente, vamos mudar um pouquinho. Não, eu não vejo. Eu até acho que eles têm um pouco menos de refluxo. Eu acho que quando eles são vegetarianos, isso já me deixa um pouquinho mais segura que a alimentação deles é melhor. Sim, com certeza. Porque eles consomem mais verduras, consomem mais essas coisas naturais. É verdade? A diferença é verdade. Assim, a diferença do veganismo para o vegetarianismo é que alguns vegetarianos ainda consomem laticínios e ovos, né? Que a gente chama dos ovolácteos vegetarianos. E os veganos não consomem nada de proteína animal. Nada. Então, eles têm que estar dentro aí do contexto das frutas, legumes, cereais e leguminosas. As leguminosas, elas são ricas em proteína vegetal, né? Soja, grão de bico, lentilha, feijão fradinho. Então, eles têm um consumo maior das proteínas vegetais para fornecer, né, o aporte proteico necessário. E tem que monitorar algumas vitaminas, né? Porque é uma dieta restritiva, né? A fração animal, ela tem nutrientes importantes que a gente deve monitorar. Então, quando eles não consomem, então eles têm que estar sempre monitorando via exame biomédico, né? Fazendo bioquímica, enfim, B12, ferritina. Então, tem que estar sempre monitorando. E você acha, assim, da sua experiência, você acha que, assim, a gente aprende uma coisa dentro da medicina sobre essa questão de ser vegetariano, ser vegano, com respeito à vitamina B12. Mas na sua experiência, você acha que é possível um vegetariano, no caso um vegano, né? No caso um vegano, você acha que é possível ele não ter essa baixa de vitamina B12 só com a proteína vegetal? Não, porque a B12 ela tá na proteína animal, então para você ter uma ingestão diária você precisa consumir. Então tem que suplementar. Às vezes eles falam para mim isso assim: não, doutora, eu como muito proteína vegetal. Aí eu falo para eles: olha, eu sei disso, mas eu quero que você dose. Eu quero que você tem que estar dosando e que você reponha. Só isso, eu só te peço isso. Porque a vitamina um comprimidinho por dia, exatamente. Dosar e monitorar. Sim. E a vitamina B12, ela é muito importante para o sistema nervoso. E a gente não pode afastar o sistema nervoso do controle da voz. Porque a voz, para você, quando você começa a falar, foi porque você teve lá os comandos cerebrais para isso. Uhum. Existem nervos que são comandados pelo sistema nervoso central e tudo vem, a linguagem em si vem dessa parte do sistema nervoso. Então, a vitamina B12 é muito importante. Então, se ela estiver baixa, você vai ter problemas com a voz também, né? E assim, já vi pacientes com deficiência que chegaram a ter problemas mesmo físico por conta disso, da deficiência da B12, e é muito triste. Então,
A pessoa que é vegana, ela tem que dosar, ela tem que monitorar a vitamina B12 dela. Se está baixa, ela tem que suplementar, porque Só só com os isso. vegetais ela não vai conseguir, ela não consegue atingir a quantidade adequada, só com a dieta, só com o alimento. Não, e assim, eu vejo que os que são, eles são muito disciplinados, muitos deles, assim, são meus pacientes, um dos mais disciplinados são os veganos. Eles são, quando eu falo uma coisa para eles, eles seguem à risca o que eu falo, e eu vejo assim que as vozes são belíssimas, são maravilhosos, eu fico super orgulhosa, eu falo sempre para eles assim, gente, quando eles são veganos, eu até fico, eu te falei, eu fico mais tranquila, porque eu sei que eles vão seguir tudo bonitinho, porque eles são muito disciplinados e eu sempre falo sobre a questão dos exames que eles têm que fazer periodicamente. Assim, alimentação mais saudável, né? A gente diz alimentação mais natural. E aí eu pesquisei vários alimentos que estão intimamente ligados com a voz, com a laringe, com a faringe, fui estudando, né? Então, assim, eu vi a questão da água, né? Hidratação é fundamental, hidratação das cordas vocais, a maçã, que é o queridinho, né? Que a gente sabe que ela tem essa função adstringente, essa limpeza da cavidade oral, ela ajuda também na fortalecer aqui as articulações com a mastigação. É, eu vi a questão do própolis, que ele tem um poder anti-inflamatório, né? Ele tem uma função anti-inflamatória, mas ele é um pouco questionável porque ele tem dizem que ele tem uma anestesia tópica, então isso para a voz não é muito bom. Então quem Um gosta, exemplo do própolis, vou te contar uma história. Vou te contar uma história que aconteceu com um paciente meu pouquinho tempo atrás. Se ele tiver assistido, eu vou me identificar. Mas assim, ele chegou para mim e falou assim, doutora, ele sentiu, né, forçou a voz, sentiu que estava com uma dor de garganta. Então, o que ele fez? Ele pegou o spray de própolis e jogou lá. Ele depois falou para mim, doutora, depois daquele spray de própolis, eu não sei o que aconteceu. A minha voz nunca mais voltou a ser a mesma. A minha voz piorou de um nível absurdo, absurdo. então Aí, é assim, questionável isso, o uso do própolis, para quem cuida da voz, sabe? É muito questionável por conta disso. eu não sei, eu não costumo, assim, eu acho que, qual é o gosto? Você já provou o própolis, esse Ele spray? tem Ele é um meio gosto. assim, O amargo. própolis ele é ativo, ele é amargo, ele é um gosto Ele é bem, cara, forte, ele é ele é bem forte. forte, bem É. forte. Porque Mas quando a ele gente é um, pensa, e o spray, e tudo que é spray, ele chega muito mais fácil às pregas vocais, né? Então, assim, por que é perigoso? Para a garganta, a gente. Tudo bem, a garganta é uma mucosa muito menos, como é que eu vou dizer, sensível. As pregas vocais, elas são bem pequenininhas, né? E elas têm uma mucosa bem diferenciada, elas são super delicadas, elas são, como diz, o supra-sumo, como diz o outro, né? uhum. Elas são delicadíssimas. Você vê que uma prega vocal consegue fazer várias notas musicais, né? Oitavas de um piano, são muito especializadas. Então, quando você joga um spray nelas, que ele tem um gosto muito forte, que ele é muito forte, que ele é muito irritativo, para elas pode ser irritativo. Então, e anestésico, como você falou. Então, se você está com Anestésico. dor na garganta e você bota o spray de própolis, você vai sentir uma anestesia. E o que você vai fazer? Você está com dor de garganta, se anestesia, você é profissional da voz, o que você vai fazer? Não estou sentindo, vou abusar. Cantava. Vou cantar, vou gritar, vou. Aí naquilo ali, você acabou com sua voz, você já estava debilitado. Você abusou Você do efeito forçou mais anestesiante. as cordas vocais, né? Porque você não está sentindo. Esse que é o problema do Exatamente. anestésico. Por isso que eu não passo esses sprays. Quando você chegar no meu consultório, quem chegar vai saber que, doutora, me passa um spray para garganta. Não, Proibido. Porque são proibido. anestésicos, porque tem substâncias alergênicas, tem coloração. Você vê que esses sprays exomedine, não sei o que, não, tem uma cor Uhum. É tudo amarela. anestésico. Eu vi uma paciente que não era assim, que era uma paciente minha, mas foi numa emergência e passaram um spray desse para ela. A, não foi comigo, né? Foi com outro médico. Ela me ligou de madrugada, a menina com edema de glote. Doutora, eu passei um Entendi. spray,
Me passaram, eu falei, leva agora para emergência, avisa ela é alérgica. A menina tinha uma lista de coisas alérgicas. Que o Eu cuidava produto. dela com aquele carinho, assim, sabe Hum, aquela coisa de cada medicamento uhum. dela, aquela paciente minha de sempre. Eu sabia de tudo, tudo que ela passava para ela, eu tinha que saber. E ela foi passar um bendito de um spray, ela passou, a menina passou Alérgica a um momentos componente daquele. horríveis. Laticínios, né? O leite, ele produz, né? Ele aumenta a secreção de muco. Então, para quem canta, tem que ter um consumo controlado desses alimentos. E você me falou uma É, coisa, Dani, uma vez sobre leite, e eu vou lembrar você agora, que sobre eu os achei muito alérgicos. interessante. Isso, porque assim, uma Então, coisa que eu fui de uma escola, né, da medicina, que eu fui, quem deu para mim essa matéria alergia alimentar era um médico, já um senhor, já de muita idade, que era, a gente dizia, o papa da alergia alimentar, né? Chamava Sabrá. E o cara era top da alergia alimentar. E ele dizia pra gente que o leite não era para os adultos, que o leite era para as crianças. Ele falava, olha, falava. desde o momento que você comeu carne, você já cresceu e você agora come carne, é nesse momento que o leite é retirado da sua alimentação. Porque a carne substitui o leite. Ele falava isso. Que ele provava, ele dizia isso. Eu provo que o leite é um dos alimentos mais que causam mais alergia. Ele falava isso. Então me fala Então, um na pouquinho. verdade, assim, o leite, ele é uma bebida para bezerro. Sim. Não, e Bezerro, outra né? É coisa, o que filho da bezerro, vaca. que a A gente está gente é falando de filho leite da de vaca. vaca, né? Não está falando nem de ovelha, mas a gente está falando de leite de vaca. Então, assim, para o bezerro. Só que, assim, ele é fonte de cálcio, né? Os laticínios, eles são ricos em cálcio. Mas a gente tem outras fontes que a gente pode consumir para suprir. E aí, estudos, pessoas com alergia, com sinusite, com rinite, foi vendo que o leite, gastrite, então esse aumento de secreção, ele além do aumento da secreção, ele faz espessamento de saliva. E aí você tem toda essa. Então, assim, a pessoa que tem alergia, ela normalmente ela é mais secretiva, né? Ela tem bastante secreção. Então, você imagina, você continuar consumindo um alimento que você já tem secreção, você já está secretiva, e você é um alimento que favoreça essa secreção de muco. Então você deve evitar. Então a pessoa que canta, que usa a voz, né, essa produção de muco excessivo, esse muco dentro da cavidade oral, não é bom, né? Então, assim, é um alimento que você tem que realmente repensar e ter um consumo moderado. A gente hoje tem bastante bebidas vegetais, que a gente consegue substituir, né? Os veganos e vegetarianos já usam, né, largamente, que é leite de bebida à base de castanha, de amêndoas, de nozes. Então, você tem que repensar. Então, essa questão do leite, quando for de amêndoas, de nozes, ele é menos, assim, causa menos alergia. Não, só quem tem alergia àquela oleaginosa, mas não mais a caseína ou a lactose e essa produção de muco, porque é uma propriedade do Ah, alimento, e né? então a questão do muco, se você mudar o tipo de leite, pode ajudar? Por exemplo, se for um Sim, leite de sim. amêndoa, um leite. Eu tenho relatos de pacientes que são extremamente alérgicos, né? Tem sinusite e alergias que pararam de consumir leite e melhoraram significativamente. Você imagina Melhoraram isso? muito, muito. Lá no meu consultório, a gente também tem uma O meu alergista, que chama. padrinho, meu padrinho melhorou. Ele é um relato assim, ele diz, Daniela, eu parei de consumir leite e eu melhorei muito das E crises ela alérgicas dele. faz aquele testezinho alérgico, né? Para ver quais são as alergias, né? Para ver. Eu, por exemplo, quando eu fiz teste alérgico, eu não sou uma pessoa alérgica respiratória, graças a Deus, né? Uhum, Eu falo até para minha família que eu tenho orgulho do meu nariz. Ele é eu feio, mas também. é meu e eu não tenho Eu alergia. também. Isso é ótimo, eu respiro muito bem por ele. Apesar de não ter um nariz tão perfeito, eu tenho um desvio leve de septo e tudo, mas eu respiro muito bem porque eu não tenho alergia. Isso é muito importante, mas eu tenho alergia ao leite. E eu, desde criança, minha mãe diz que eu só
tomei leite até 1 ano. Depois eu nunca mais quis leite. E eu não tomo leite, eu não gosto. Eu não gosto Mas mesmo de leite. é a lactose ou a caseína? Então, não Você sei, quando sabe eu dizer, fiz, não na época eu era pesquisou. nova, não era médica, quando eu fiz, ela falou, olha, a única coisa que você tem muito é leite. E eu falei, tá ótimo, não gosto mesmo. Tá ótimo, não gosto mesmo, então ela falou. E assim, E, hoje a indústria alimentícia está muito rica, né? A gente tem muita oferta. Então, você pode substituir esses alimentos por outros, né? E aí no mercado, a indústria alimentícia, os alimentos para você menos industrializado, até que venda, né, alimentos mais naturais, você encontra hoje muito fácil, né? A gente tem várias lojas de Casa Pedro, Empórios do sim, Grão, né? Essas lojas aí de produtos naturais que a gente encontra com facilidade em todos os bairros hoje do Rio de Janeiro. Então, é fácil encontrar esses produtos. então a gente já está de acordo que leite a gente não recomenda para o nosso paciente. Não recomendo. E outros alimentos, vamos lá, quero saber todos. O que eu não recomendo, na verdade, é o leite. Outro, café. Café, ele aumenta a acidez. Então, para pacientes, seus pacientes que já têm refluxo, e aí você consumir café, como é moderado, você toma uma xicrinha ao dia, mas tem pessoas que consomem café, né, em larga escala, vamos dizer assim, o dia inteiro, né, uma quantidade bem grande. Ele aumenta a acidez. Aumentando a acidez, vai contribuir aí para agravar essa questão do refluxo, se já tem, E já ele está ali também instalado. ele faz um relaxamento também do esfíncter. Ele tem algumas Exatamente. propriedades assim que prejudicam. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, Dani, não sei se você já ouviu falar, com essa questão de refluxo, essa dieta do refluxo, sobre água alcalina. Em algum tempo isso estava muito na moda. A gente via muitos cantores, eles postavam com a água alcalina, fazendo propaganda e mostrando assim, eu bebo água alcalina, não sei o que lá, nananana, né? Para quem não sabe, existe um pH, né, da água e um Exatamente. pH de tudo que você se alimenta. O que é um pH? A gente sabe por esse, normalmente ela sendo neutra, ok. Tem uns que abaixo de Base 7, né? ácido. Aí vai ser ácido. E acima, né, vai ser o básico, que seria o alcalino, né? Uhum. E existe o neutro. Normalmente, o refluxo, a gente não recomenda os ácidos. A gente fala para os pacientes, olha, alimentos e bebidas ácidas você vai evitar. Então, os pacientes estão muito com essa dúvida de água alcalina. Será que se eu beber só água alcalina, eu vou conseguir melhorar essa questão da acidez? Assim, você já escutou falar sobre isso? Não, eu nunca escutei, mas eu entendo que quando a gente tem uma bebida mais base, né, alcalina, ela ameniza aquela acidez que está latente ali, porque o refluxo nada mais é que aquele retorno do ácido gástrico. Então, Uhum. quando você toma, você bebe, você ingere a água alcalina, ela deve ter Não é ácido. não é ácida, então eu acho que ela diminui aqueles sintomas. Na verdade, ela vai melhorando, né, aquela sensação de acidez e vai diminuindo ali. É assim, eu nunca pesquisei Também sobre essa não, eu não questão da tenho água experiência. com. Mas se fala-se muito, né? O uso da água alcalina para tudo, para É. a higienização de verduras, frutas, hortaliças, que ajuda a retirada dos agrotóxicos, nessa questão aí de você manter o teu organismo mais base, sabe, menos ácido, e melhora a função intestinal, melhora toda essa parte, essa questão de retenção de líquidos. Então, assim, é o que se fala, mas eu, na verdade, eu não uso muito, eu não tenho pacientes que utilizam muito a água alcalina. Quando Tem você até vai pegar fio. os alimentos, você pega os alimentos você que vende no mercado, aí já é uma curiosidade para vocês, né? Que eu, de vez em quando, eu Uhum, olho, né? Aí você vai ver lá o pH de tudo. Se você olhar o refrigerante, por exemplo, ele é extremamente ácido. Ele tem um exatamente. pH muito ácido. Então, ele é um tipo de alimento que a gente não recomenda. Então, refrigerante, para quem tem refluxo, Na verdade, eu acho que principalmente para ninguém. bebida gasosa, porque além do pH ácido, no caso do refrigerante, o gás, ele faz distensão abdominal. E o gás, o que ele entra, ele tem que sair. Então, você deve evitar esse tipo de alimento, né? Água com gás, água tônica,
refrigerante, tem que evitar, deve Então, porque evitar. tem gente que fala assim, não bebo refrigerante, mas bebo água com gás. Bebo água com gás. Eu só bebo Água água com com gás. gás. E assim, o gás ele faz distensão, ele tá ali, ele tem eu não sei nem como é que faz essa conta, mas você tem uma ingestão de gás que depois você vai ter que, esse gás ele acaba saindo, então você tem que realmente controlar. A questão da água alcalina, eu tentei até procurar algumas Eu vou, empresas eu que vou, eu vou vendiam. pesquisar, agora eu vou pesquisar sobre o assunto E a água alcalina, assim, se você, a gente recomenda, pelo menos eu recomendo aos meus pacientes, pelo menos 2 litros de ingestão de hídrica, né? água. Que eles têm que beber muita água, porque as pregas vocais, elas são hidratadas. Então, existe até um pouco de... muitas pessoas falam, não, é uma hidratação direta, uma hidratação indireta, né? Mas, assim, se você beber muita água, a tendência é que as suas pregas vocais elas estejam hidratadas o dia inteiro. Se você bebe 2 litros de água, você vai distribuindo. Aonde você vai, garrafinha de água. Todo lugar que eu vou, já tenho a minha garrafinha, eu já levo de manhã. Se eu vou para qualquer coisa, se eu for falar Sempre usa muito, eu tenho que ter garrafinha. a garrafinha ou o meu copo de água o tempo todo no consultório, sendo trocado pela minha secretária. A gente Então, tem uma a água é muito continha, bom. né? A Só gente que tem uma você continha. beber só 30 água ml de. mineral é difícil, né? Então, Ah, assim, você sim. imagina você comprar água alcalina para o dia inteiro, né? Você tem E filtros hoje no mercado, né? Você tem alcalina, filtro alcalina. Você tem hoje filtros que você compra para sua casa e utiliza. Já é comercializado já ah, em larga escala. mas Então aqui no aí você. Brasil, Sim, aqui no Brasil, filtro que sai água alcalina. que Você tem legal. lá, tem Eu um vou tentar fazer displayzinho, você. eu vou provar isso aí, porque eu sou uma pessoa que tem refluxo. E eu tenho refluxo e de volta e meia, passa um tempo, a gente que tem refluxo tem que muitas vezes voltar a tratar, voltar para a alimentação. Eu não estou numa fase de refluxo, graças a Deus, mas eu quero me manter fora dela. Então, assim, A e eu acho sensação é que, muito ruim, né? não, e Aquela principalmente, sim. queimação. E quando eu sinto que eu estou com refluxo, o sintoma que eu tenho é o de muitos pacientes. Eu sinto o bolo na garganta, que é o bolo na garganta que muita gente fala, gente, doutor, eu sinto uma sensação que tem uma coisa presa. É o que eu sinto. Se eu for tomar um comprimido, por exemplo, quando eu vou tomar um comprimido, eu sinto que ele está descendo, rasgando, como diz. Rasgando. Você sente que ele está descendo, ele não desceu, ele está entalado, ele não está descendo. Eu tenho essa sensação, eu falo assim, não, eu não estou legal do refluxo, e porque também tosse, né? A tosse à noite, às vezes, te incomoda, tem algumas medidas comportamentais, e para não ter essa questão também de estar sempre caindo com refluxo, tendo que voltar com medicação. Então, a alimentação é muito importante para você se manter bem, né? Sem refluxo. E outra coisa, o pigarro, né? A questão do pigarro é assim, você tem que evitar, né? Porque quando você usa determinados alimentos que favorecem você ter aquele pigarro. E outra coisa muito importante, a gente falou de alimentação saudável, alimentação do Mediterrâneo, o cigarro, né? Quem canta, quem usa a voz, né, como profissão, né, não só isso, né, claro, mas assim, o cigarro, ele é um inimigo, né, um inimigo que tem que ser realmente evitado. Não, e às Além vezes de causar câncer, a fumaça, fumaça. muitos pacientes que fumam, eles vêm para mim muitas vezes e falam assim para mim, doutor, o problema todo é o meu refluxo. A senhora me passa um remédio para o meu refluxo? Melhor. Aí eles estão com vários remédios punks, aqueles melhores, mais fortes para refluxo, mas não adiantam. Aí eu falo para eles, olha, infelizmente, o pigarro do cigarro costuma ser ainda pior que o pigarro do Do que refluxo. o E o ruim é que eles param de fumar, mas como o cigarro ele lesiona a mucosa da prega vocal e da laringe de forma crônica, que demora aí um tempo até as células daquela área se recomporem. Não é tão fácil quanto você tratar um refluxo, com 2 meses você está bom. Não. São, às vezes, um anos, cigarro, meses um do pigarro pigarro advindo do desaparecer. cigarro. Entendi. Ele não é assim, parou de fumar, acabou. Não é assim. Não é assim, é aos pouquinhos. Claro que quando o paciente que fuma, por exemplo, a pessoa que fuma maconha, por exemplo, uma maconha, né, que é uma coisa
que muitas pessoas falam é natural e tal, nananã. Mas assim, a fumaça, o calor, tudo isso, né, que faz ali naquela região, esse vapor tóxico sobre as pregas vocais, independente se é do cigarro ou da maconha, ele vai fazer mal. Só que a maconha, ela equivale a 10 cigarros. Então, você fuma maconha, um baseado que você fuma, você já fumou 10 cigarros para sua prega 10 vocal. cigarros. 10 cigarros. E tudo bem que o cigarro prejudica muito. Só que uma pessoa, para ter os sintomas do cigarro nas pregas vocais, ela tem que ter 5 anos fumando, 10 anos fumando. Agora, a maconha não, porque ela não tem filtro, né? Não tem filtro, não tem. É O cigarro eles direto, fizeram né? de tudo para prejudicar um pouco menos em algumas partes, apesar de que, a longo prazo, ele causa câncer. Então, não é uma pessoa que começou a fumar ontem que ela vai ter câncer do cigarro. Eu não vejo isso. Eu vejo pessoas que têm 20 anos fumando, 30 anos fumando, e elas têm câncer. Câncer de pulmão, câncer das pregas vocais e outras coisas mais. Dani, vou te fazer outra pergunta. Vamos lá, vamos lembrar das coisas. Não, vamos Para o falando. refluxo, o que você recomenda de dieta para o pessoal que tem refluxo e que prejudica tanto a voz, né? Tirar, né? Tirar o laticínio, alimentos ácidos, né? Então, a questão das frutas ácidas, né? Limão, maracujá, esse consumo, ele tem que ser controlado, né? Porque a acidez, imagina, ácido, você já está com uma ali, né? Com um refluxo, você vai ingerir alimentos ácidos, vai piorar essa acidez. Café, né? Então, bebidas, chá preto, café, mate, deve evitar. Alimentos crus, nesse primeiro momento, até você sair assim da exacerbação, né? Você está É melhor, então mesmo? teve. Ai, gente, eu adoro aquele negócio de sashimi, não pode. É, então, Por shoyu, quê? Ai, não faz não isso comigo. porque é muito condimentado, tem muito condimento, tem muito sódio, tem muito Então você condimento. poderia comer, mas não podia ter shoyu, né? Você pode comer, mas sem shoyu. O teriyaki ainda é menos pior, porque ele é docinho, né? Você tem ali. É. Ele não é tão ácido quanto o shoyu, não é tão salgado quanto o shoyu. Então você tem que evitar alimentos que são irritantes de mucosa. Então os Alimentos crus irritantes de. não são. Porque muita gente pensa assim, né? Falam para a gente, fala assim, não, vai comer um japonês e é cruzinho, tal, é natural porque é cru, não é frito. Quando você não come os fritos, né? Eu não falo assim assim, o peixe, mas eu digo de fibra mesmo, né? Porque assim, a fibra ela tem essa questão da limpeza, ela passa ali, a gente não digere fibra, então ela passa arranhando. Então você tem os alimentos ácidos, aumenta a acidez, alimentos condimentados, pimenta, esses produtos prontos, caldo quinor, né? Sazon da vida, então isso tudo tem que evitar. É. Então, até você melhorar dessa fase latente do refluxo. Assim, por uma alimentação saudável, de qualquer forma, a gente tem que reduzir esses alimentos, né? Então, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em sódio, fritura, tem que comer mais saudável, mais natural, mais legumes, mais frutas, mais cereais, mais leguminosas, mais oleaginosas, né? Então a gente precisa fazer essa mudança, né? Essa virada de chave. Dani, olha só, vou começar as perguntas aqui, tá? Tem algumas na Uhum, caixinha. Pessoal, agora tá é a hora das ótimo. perguntas. Vamos botar na caixinha de pergunta que eu vou colocar aqui. Cadu fez uma pergunta bem legal aqui, Cadu. Cadu, bota para mim na caixinha. Eu achei muito bacana a sua pergunta. Falando sobre A água kefir. tem. A gente vai. Bota na caixinha de pergunta, ó. A caixinha de pergunta aqui embaixo, ó. Tem um pontinho de interrogação. E a gente vai começar a responder agora. Vou soltar a primeira pergunta. Vamos ver se vai. Quantidade. Tá perguntando se a quantidade de água também faz mal para o refluxo. Ó. Estou tomando remédio para refluxo, mas não tive melhoras. Aí ele perguntou sobre o kefir de água, se também faz mal para quem tem refluxo. E ele falou também que fez a videoestrobo, depois eu explico, e não tinha nada. Pode ir. Então, a quantidade de água é o que a gente diz. A água ela é muito importante.
Você deve consumir em torno de 30 ml de água por quilograma de peso, então você tem que fazer essa continha e dá mais ou menos isso, quase 2 litros, né? Se você é um indivíduo aí com em torno de 70 quilos, né? Então é, então a água ela é fundamental. Então, assim, a questão da água alcalina, eu até vou pesquisar porque assim, a gente sabe de uma questão global dessa melhora de uma água menos ácida e, enfim, então pode ser que não para o refluxo ajude. Eu realmente preciso entender Depois eu fui procurar sobre água, falando sobre água alcalina, tudo que eu estudei, eu fui procurar e fui ver cada água tinha mineral no mercado. Aí quando eu fui olhando, gente, a água é 90% pesada, era exato. ácida, elas eram ácidas. Aí eu, meu Deus, a água mineral é ácida. E a água da torneira que a gente bota no filtro? A gente tem uma quantidade de sais minerais na água incrível. Quando você compara, né, as águas que são comercializadas, a gente tem água, eles chamam de água dura, água leve, é por conta disso, a quantidade de sais minerais que tem na água, que a gente não imagina, mas tem bastante. E a acidez dela. Então, assim, Isso, precisa né? realmente pesquisar e ver qual o melhor tipo, né? Eu vou ver se eu compro esse filtro. Eu vou te passar a marca. Eu tenho uma marca que Bom, já é comercializada aqui no Rio, eu vou te passar. tá. A questão, o kefir é um alimento muito, ele é rico, né? Assim, em cepa, então ele ajuda muito na saúde intestinal. Né? O kefir ele está ali com bactérias do bem, então ele está muito ali ajudando, né, a saúde intestinal, a questão de desbiose, você fazer uma substituição, né, das bactérias ruins para as bactérias boas. Ele é um alimento que não interfere, não, ele está na questão dos laticínios, porque o kefir ele vem, você coloca, se é o caseiro, você produz. Você sabe como é que faz o kefir caseiro, Sabrina? É aquele que ele se multiplica, não? Sei lá, você tem É dois. esse mesmo. Você ganha uma amostrinha, aí você coloca leite, tem que ser leite integral, e aí você deixa e aí no dia seguinte você tem lá o líquido, né, o kefir. Aí você coa e ingere. Aí você pode bater com uma fruta. Hoje já se faz queijo de kefir, né? Tem várias receitas na internet. Mas ele é um laticínio. Uhum. Ele é proveniente do leite, né? E ele é É o le... ácido. a O iogurte é ácido. ele é ácido, ele é ácido. Ele não é tão ácido como um vinagre, mas ele é um alimento mais ácido. Ele, então o leite que faz essa produção esse aumento dessa secreção de muco, você deve evitar. Mesmo com todos os benefícios que ele tem para a saúde intestinal, mas você deve evitar. Se você está nessa fase aí aguda aí do refluxo, deve evitar. Entendi. Vamos ver se tem mais pergunta aqui, pessoal. A voz dele enfraqueceu. Faltou esse, Estou tomando. cadê? Não consegui compartilhar. Então, Ele assim, assim, você estou falou. tomando remédio para refluxo, mas não tive melhoras. A voz enfraqueceu. Aí eu já não sei responder. Não, mas ele botou mais uma coisa sobre a estrubo dele, que deu normal, que ele está tomando remédio para refluxo, não melhorou. Então, Cadu, existe várias situações que causam problemas com a voz, não só o refluxo. Isso acontece às vezes em alguns casos que as pessoas elas acham que tudo é refluxo. E muita gente às vezes, não, eu vou tomar para ver se eu melhoro. Eu sei que é difícil quando a gente precisa da voz, que a gente canta, a gente vive disso. A voz está ruim, a gente não tem, o show fica ruim, a gravação fica ruim, fica tudo ruim, tem que fazer 1000 vezes, tem que repetir, no caso, se você é um dublador, e você tem que suspender as gravações. Então, assim, é muito difícil, né? Essa questão, mas muitas vezes não é o refluxo. Normalmente, a resposta do refluxo a gente tem pelo menos em 2 semanas de medicação. Então, se é refluxo, 2 semanas de medicação você já deve conseguir começar a sentir uma melhora. Se não é, então provavelmente o seu problema pode ser outra coisa, ou está associada a outra coisa, ou de repente não ser refluxo. A gente tem que avaliar isso aí, tá, Cadu? Pesquisar. Pesquisar. Pessoal, Dani, você tem mais alguma coisa para falar em termos de você esqueceu alguma coisa aí dos alimentos que você Então, estudou? assim,
Que eu vou fazer assim um resumo, né, e falar um pouco sobre mesmo sobre alimentação. Quando a gente opta por uma alimentação mais saudável, a gente busca uma melhora do corpo, né, do corpo como um todo. E aí, favorecendo o corpo, é claro que a sua voz vai estar favorecida. Então, assim, a gente tem, né, esses alimentos que ajudam a maçã, o mel que lubrifica, evitar os laticínios, né, consumir com menos frequência, você colocar cereais, leguminosas na dieta. Então, assim, fazer uma dieta equilibrada. Quem usa a voz, né, meio de trabalho, você tem que cuidar muito bem, né? Você cuidar muito bem daqui, né, Do com muito instrumento, seu carinho, do instrumento, né? O instrumento, instrumento do trabalho, exatamente. é. A hidratação, noites de sono. Então, assim, você ter um estilo de vida mais saudável. Né? Então, o corpo ele sente muito. Então, a gente faz atividade física, sabe? E evitar. E quando você, né, tem nos casos aí que eu entendo que você tem uma frequência de refluxo, os alimentos que você deve evitar para você ter melhora dos seus sintomas. E só com alimentação, uma alimentação realmente mais saudável. E evitar esses alimentos. Acho que deve ser Priscila, né, Araújo. Ela perguntou, ela disse que ela tem muito pigarro. Vamos pegar. Isso pode estar associado à minha alimentação? O que eu faço para diminuir? Perguntou para você. O que você acha que Então, é o faz que aí? eu disse sobre o consumo dos leites, leite de um modo geral, laticínio. O leite, ele é um alimento que ele aumenta a secreção de muco. Faz um teste, fica um tempo sem consumir. Se você consome, né, leite de vaca, você fica um tempo e vê se você vai ter uma diminuição do pigarro, né? Então, veja isso. É só avaliando. A alimentação, uso, né? Você pode usar também o ômega 3, que é um anti-inflamatório, ajuda bastante também. Vitamina E, né? E assim, usar maçã, fazer essa questão da limpeza aqui oral e evitar laticínios. Nesse caso, e bebida gasosa, cafeína, né? Evitar esses alimentos aí que podem irritantes de mucosa oral. O Cadu falou que o kefir dele é de água, né, de leite. Ah, então não tem nada a ver. Tem realmente essa opção. Então, eu Eu acho que acho que não tá eu ligado. vou comprar para mim, Não, Cadu, esse kefir aí. não, o Comprar kefir tem. não, não se compra, se doa, né? Então, o Pode. kefir você já tem industrializado, você consegue Ah, comprar no tem? mercado, já tem industrializado. E são cepas, porque assim, tem várias cepas nessa bebida. E aí o industrializado ele tem uma cepa padrão, né? Alguns pesquisadores dizem que o caseiro você não consegue ter isso porque é caseiro. Você põe hoje uma quantidade de leite, amanhã você põe mais, você põe menos. Temperatura também, se você coloca ele na geladeira, ele cresce mais rápido, menos rápido. Se você coloca ele fora, ele cresce por causa do calor. O kefir de água não, porque o que faz o kefir crescer? Ele fermenta por causa da lactose. Então o kefir de água não tem lactose. Então provavelmente não deve ser por conta do kefir de água, não. É, Então mas aí as assim, propriedades dele. Mas assim, então ele não cresce? Por exemplo, a gente não. Ele deixa você doa, ele vai cresce, crescendo? Mas ele fica ele bom para cresce. consumir, para a propriedade para o intestino? Você tem que cuidar dele. Ele é uma bactéria viva, né? Então você tem que estar cuidando dele ali. Se você deixar ele Lavando, você fora, lava. lavando, se você deixar fora num calor muito grande, ele vai morrer, ele apodrece. Uhum. Então, se você não quer mais consumir o kefir, você lava, uns lavam, outros não lavam, e congela ele. Aí depois você tira, coloca um dia, coloca o leite, ele volta a crescer. Mas se você deixar num calor grande, ele até apodrece, ele estraga. Mas na Aí geladeira você pode, né? na geladeira pode, aí o crescimento dele é Mais lento. mais lento, mais lentinho. Tá. Aí você A Pri tá consegue fazer falando, ele. a Pri deve ser Priscila, que ela não toma leite. Aí, negócio do pigarro. Aí eu vou falar um pouquinho então, Pri, para você. É, A Dani estava falando antes, você não sei se você estava na live, ela estava falando sobre alimentação de refluxo.
de Se refluxo. você, a gente não sabe se você tem, se o seu pigarro é de refluxo, mas se for de refluxo, você tem que evitar os alimentos que predispõem a ter refluxo. A gente já falou isso aqui na live, que é o café, o refrigerante, bebidas ácidas, gordurosas, fast food, pizza, hambúrguer, Condimentadas. condimentadas, ketchup, coisas muito vermelhas. Então, você, chocolate, que é uma delícia, adoro, Páscoa tá chegando, mas tem que evitar, entendeu? Então, você vai ter que evitar várias coisas que são maravilhosas, mas que dão pigarro. Então, vai fazer o quê? Fazer uma dietinha, procurar um nutricionista, balancear a alimentação, tudo bonitinho para o refluxo, procurar um médico para fazer o diagnóstico de ver se realmente é refluxo. Se você tem problemas com a sua voz e o pigarro, procurar aí um otorrinolaringologista se você de voz, principalmente se você cantar, se você é profissional da voz, né? Um Tem otorrino exames específicos, especializado. né, Sabrina? Só com um Tem. profissional especializado. A gente, né, é difícil, né? Só fazendo Mas exame mesmo. às vezes a pessoa não tem, eles falam para mim assim, doutora, mas eu não tenho condição. A consulta é cara, eu tenho um plano de saúde e eu pago já com dificuldade plano de saúde, eu não consigo. Tem muita gente que fala para mim. Fala para eles, ó, pessoal, então, você tem que fazer o quê? Uma coisa que a gente pode fazer é o que a Dani falou. A gente pode balancear a alimentação, evitar as coisas que fazem mal, né? Lembra que eu falei para vocês que o refluxo também pode ser tratado com alimentação. Você mudando a sua alimentação, você também pode evitar os sintomas do refluxo. Melhora muito. Melhora muito. Alimentação melhora muito, melhora demais. Então, vamos fazer tudo bonitinho. Gente, já está acabando a live, já vou fechar. As perguntas, ainda tem chance para fazer uma ou duas, se vocês quiserem, tá? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa de alimentação. A gente falou de beber água, a gente falou dos alimentos que Falamos da prejudicam. maçã, das frutas, a romã, a romã. Ah, Vamos romã, falar da bom. romã. O pessoal A fala que romã é romã, para tudo. a romã fala, xarope, spray de romã, chá de romã, bom para garganta. Então, assim, ela tem propriedade anti-inflamatória, antifúngica, antimicrobiana, mas não tem, assim, nenhum, na literatura, né, em biografia, nada que diga, assim, que a quantidade para prevenção, né, a gente sabe das funções, mas, assim, a literatura, ela não tem muitas pesquisas nesse assunto, mas A ela cebola é é outra fruta, anti-inflamatória. né? Exatamente. Tem muita Então, função também, né? o que eu digo, Morango. você tem que comer tudo um pouquinho. Então, Eu assim, você adoro. vai consumir um pouquinho de mel, vai botar o mel no iogurte. Ah, vou fazer um iogurte, você vai consumir iogurte todos os dias. Você vai consumir café, mas com uma quantidade moderada. Então, assim, você tem que equilibrar. Poder, a gente pode comer de tudo. Tem que saber as quantidades e equilibrar a dieta. Até comer Eu, go- doce, né? eu Até gosto um muito dia de você morango. exagerar. Eu gosto muito de Morango. morango. Eu gosto muito de morango. Eu acho que é uma fruta muito boa. Eu gosto muito de Tem baixa morango. caloria, tem baixa caloria, ele é muito usado em dietas low carb, o morango. Morango é Então, muito pode ser, bom. Eu gosto. é Banana, mais eu não sou muito ácido, fã. Eu não gosto é, mais da banana da terra. Mas tem não diferença entre as gosta de bananas? banana. Tem É a diferença entre as quantidade mais de bananas? carboidrato e assim, umas tem mais fibras do que a outra. A banana da terra tem mais fibra do que da prata. A prata, a d'água tem mais carboidrato do que Então a da terra é melhor. A da terra tem mais fibra do que a prata, né? A d'água tem mais carboidrato. Isso também depende do grau de maturação da fruta. Quando você pega uma banana bem madurinha, então ela tem bastante carboidrato. Mas a banana é um alimento excelente, rico em potássio, né? Potássio. Muito bom, para quem gosta, né? Eu gosto. O ruim é que a gente, quando gosta de banana da terra, eu faço muito na air fryer. Eu faço sem nenhuma gordura, faço aqueles chipzinhos e como. O ruim é Você que põe uma você canelinha, vicia. Boto nada, você boto nada. Eu boto só só ela põe na ela. praia, só ponho ela, deixo ela torradinha e eu como. A gente viciou desde que eu fui pra Bahia. Comi isso direto. Mas assim, eu vi que, como isso não era costume na minha dieta, eu comecei a sentir que comecei a engordar de comer banana. Eu Porque é comia, calórica. mas assim, eu comia como uma sobremesa, por exemplo. Na sobremesa? Não, É. não. Não, então de repente eram outras coisas que eu comia, né? Que eu não sabia.
É, Uma a gente pergunta, vou acaba. botar. Não, tem mais? Tem mais perguntas? Deixa eu ver, acho que tem. Ela A perguntou gente sobre tem uma bebidas variedade alcoólicas. Boa, muito. boa. Priscila, bebidas alcoólicas, ela quer saber. Dani. Álcool é tóxico ao organismo. Lá na dieta mediterrânea, eles consomem vinho moderadamente, mas o álcool, ele é tóxico. Então, a gente fazer essa depuração do álcool, então você precisa entender esse consumo. Se você esporadicamente toma uma taça de vinho, não vai fazer mal nenhum. Né? Nenhum Mas, profissional da saúde estimula o uso de álcool. Eu não estimulo. Se você falar para mim, eu consumo ou não consumo, eu falo, não, não consome. Né? Mas tem pessoas que já bebem, têm o hábito de beber uma taça de vinho. Não deve ser diário, né? E o álcool, ele tem essa questão da toxicidade mesmo. Então, se você você consome álcool com frequência, e álcool gasoso, né? Cerveja, espumante, a gente acabou de falar isso por conta das bebidas gasosas, tem que evitar. Evitar por tudo mesmo, pela toxicidade, pelas pro calorias que a bebida refluxo, né? Ele tem, pelo relaxa refluxo muito. e a Relaxa distensão muito mesmo. abdominal. Exatamente. Então, O ela falou álcool, aqui, ele ó, desidrata o corpo, o né? corpo, isso, muito bom. E tira e Ele faz desidrata também as pregas vocais, né? A gente está tentando exatamente. hidratar e a gente E está você, com o tirando com a bebida alcoólica. consumo, você desidrata o corpo, né? Toda a parte fisiológica, ele faz ele tem esse poder, né? Ele desidrata o corpo. Então tem que evitar. Eu costumo falar com os meus pacientes, ela disse a mim que é cantora, né? Que a Pri é cantora, que ela é viciada em café. E, então, e as bebidas. Eu falo, café, você já sabe, Pri, você tem que evitar. E você vai fazer o quê? Se você não conseguir ficar sem o café, você vai comprar o Usar o café descafeinado, né? descafeinado. E vai tomar de Descafeinado. manhã o descafeinado e depois vai evitar. Porque até o descafeinado a gente passa, mas assim, não é para abusar dele também, né? Então, assim, toma um café de Não, manhã, entendeu? Toma um descafeinado. E outra coisa, a questão da bebida alcoólica, eu converso sempre com os meus pacientes, né? Os cantores. Que muitos falam, pô, doutora, mas eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de tomar meu vinho e tal. O que eu explico para eles? Olha, você tem de noite, tomar e dormir é igual a refluxo, né? Porque se você tá, ele relaxa. A bebida alcoólica te relaxa, né? Você fica toda relaxada. E tudo que relaxa muito os músculos, eles predispõe a de refluxo. Por quê? Porque lá no esôfago, o esfíncter é muscular, é músculo. Se você afrouxa o músculo, vai voltar aquele conteúdo ácido e vai ter refluxo. Então, não é incomum os pacientes relatarem piores episódios de refluxo depois que bebem bebida alcoólica. Então, assim, realmente a bebida alcoólica, ela dá, sim, essas questões. Então, assim, quando for cantar, Pri, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você vai fazer um show naquele dia, você vai cantar naquele dia, nada de bebida de alcoólica. bebida Aquele alcoólica. dia, nem o vinho que você gosta, uma tacinha você vai tomar. Bebida alcoólica no dia do show não existe, tá bom? Porque aí você vai ter problemas que você vai forçar a sua voz, porque o álcool anestesia. Ele anestesia, ele desidrata, ele faz Relata. várias coisas que causa refluxo, né? Piora. Toxicidade. Então, bebida E eu alcoólica lembrei de não, duas não. coisas aqui para o refluxo. Não, comer 2 horas antes de dormir, até 2 horas antes de Sim, é dormir. isso aí. Então, você ir dormir